eu sou Ibna Cavalcante, sou nutricionista da família e hoje vim falar com vocês sobre um assunto que pega bastante no consultório com os pais, cuidadores das crianças, que é curva de crescimento. Doutora, meu filho ele está abaixo da curva, ele está acima da curva. E aí eu quero explicar um pouquinho sobre como surgiram essas curvas de crescimento. As curvas de crescimento da OMS, elas surgiram num apanhado de cerca de 8.500 crianças, né? Crianças do mundo todo. Então tem crianças da África, tem crianças do Brasil, tem crianças dos Estados Unidos. Antigamente essas curvas elas se baseavam somente em crianças norte-americanas, né? E hoje ainda bem que nós temos essa curva que tem uma população mais diversificada. Quando eu falo de curva de crescimento, eu tenho diversos pontos, né, na curva que indicam diversas situações. Aquela linha verde que tem o percentil 50 é onde estão 50% das crianças localizadas. Então é uma média de peso e de altura daquela idade, né? Então eu não posso querer que meu filho, minha filha esteja pontualmente enquadrado ali quando aquilo ali é uma média, é uma estimativa, certo? E as outras 50% das crianças, elas estão em outros pontos da curva, ou acima ou abaixo, né? Todas as crianças que estão entre o percentil 97 e o percentil 93 estão com peso adequado para a idade, ou altura adequada para a idade, enfim. A gente tem que observar que os nossos filhos, eles não são apenas pontos numa curva, né? Existe uma série de particularidades e peculiaridades dentro da vivência dessa criança, dentro da família dessa criança, que vão contribuir para que ele esteja em algum ponto da curva, né? Seja ele acima ou abaixo do verde, enfim. A curva, ela é um parâmetro pelo qual a gente avalia, né? E não é o principal parâmetro. A gente deve juntar todos os parâmetros, sendo a história familiar, a genética, como é a alimentação dessa criança, como foi a amamentação dessa criança, como foi, né, a amamentação dessa criança, né? A gente junta diversos aspectos para que a gente possa ter um apanhado da história dessa criança e levar tudo isso em consideração. Assim como no adulto, né? A gente não julga, entre aspas, né? O estado nutricional de um adulto tão somente pelo peso ou tão somente pelo IMC. A gente junta diversos aspectos, né? A história clínica, a história alimentar, enfim. Então eu posso ter uma criança que ela tem pais que são muito altos, muito esguios ou muito baixos. Eu tenho sempre que levar em consideração diversos aspectos e não somente se ele está acima ou abaixo do verde da curva, que seria onde 50% das crianças se encontram, certo? Das crianças do estudo. Então, quando você estiver num consultório de um médico pediatra ou do nutricionista, não se desespere caso seu filho não está ali naquela linha verde, né? E leve em consideração que aquele profissional está ali falando. Também busque saber se aquele profissional é um profissional atualizado, né? Se procura estar sempre estudando, porque muitas vezes a falta de informação nos leva ao engano, ao equívoco, certo? Outro aspecto que a gente deve considerar nas curvas de crescimento é que elas são somente um guia, né? E quando eu posso levar em consideração que essa curva não está legal, ou que tem algum problema, ou enfim, alguma coisa aconteceu, o que a curva pode me indicar? Quando existe uma queda brusca, acentuada na curva, né? A gente dá uma observada em outros parâmetros, se essa criança teve alguma doença aguda, alguma gripe, alguma febre, algo que impossibilitou essa criança de se alimentar normalmente, ou se teve algum salto de desenvolvimento,
né? Então a gente observa caso a curva ela pare de ascender, né, que é crescer para cima, ou caso ela não esteja no padrão que sempre esteve, né? Se ela tiver uma queda muito brusca de 1, 2 percentis, aí a gente passa a observar a curva e juntar com outros aspectos da vida dessa criança, né? Mas o mais importante que eu queria deixar para vocês nesse vídeo é que nossos filhos, nossas filhas, nossos bebês, eles não são meros pontos em uma curva, certo? Eles são pessoinhas com sua individualidade, com seus problemas, com suas vitórias, e que tudo deve ser levado em consideração. Tudo isso deve ser levado em consideração. Não somente se está no ponto verde da curva, se está subindo na curva, se ganhou X gramas por consulta, né? Toda a história dessa criança e dessa família deve ser analisada também. Então é isso que eu tinha a dizer pra vocês hoje, e eu espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, vocês podem deixar aqui nos comentários. E até a próxima!